Oi, boa tarde. Me chamo Arthur Barros, sou advogado em Campo Maior. Hoje estamos participando do podcast A Jovem Advocacia. Nesse episódio vamos contar com a participação do Dr. Nicolas Pereira, Dr. Iago Kelvin e Dr. Antônio Rodrigues Júnior. Vamos debater um tema muito importante e relevante para a nossa sociedade, o BPC, certo? Dr. Nicolas vai falar um pouco sobre o BPC, advogado especialista reconhecido aqui em Campo Maior e região. Fale um pouco, doutor, sobre a questão do BPC para deficientes. Pronto. Boa tarde, Arthur, Dr. Antônio Rodrigues, Dr. Iago. Pois bem, o BPC é um benefício hoje que, vamos dizer, está em ascensão. Era um benefício que durante muito tempo ele ficou ali como segundo plano do advogado e até às vezes do próprio cliente. Já atendi por diversas vezes clientes lá no escritório que, não, doutor, se for o benefício que não tem um 13º, eu não vou querer. E aí a gente tinha que explicar que não tem direito, no caso, né, ele não teria direito ao benefício se não aquele. E hoje o BPC está tendo o seu devido reconhecimento. Pois bem, o BPC, também conhecido como LOAS, ele é um benefício assistencial pago àqueles que preenchem os requisitos, seja portador de deficiência, seja um idoso, ou também, no caso, tem uma baixa renda. E ele, por exemplo, no meu caso, como eu vou explanar aqui mais, focando no benefício assistencial ao portador de deficiência, a pessoa ela tem que preencher o requisito da deficiência, primeiramente. O que seria essa deficiência para fins de BPC LOAS? Seria aquela incapacidade, impedimento a longo prazo, ou seja, aquele impedimento superior a 2 anos, juntamente com alguma barreira que dificulte, que limite ele de viver em igualdade com as demais pessoas. Por exemplo, no caso de uma deficiência física, uma pessoa que tem um problema ortopédico, não basta ter somente aquela deficiência, não basta ter somente aquele problema ortopédico. Aquela deficiência tem que ser superior a 2 anos, ou seja, ele não pode ficar bom em menos de 2 anos e tem que barrar ali, tem alguma barreira em relação às outras pessoas. Por exemplo, tem uma deficiência, uma perna menor do que a outra, por exemplo, que dificulta ele andar de bicicleta, que dificulta ele de ter um lazer, de jogar uma bola, que dificulta ele em exercer determinadas funções. Então, vai colocar ele em vulnerabilidade social. E além disso, também tem o critério da renda, da miserabilidade, que não pode ter uma renda superior a 1/4 do salário, que hoje eu acredito que dá por volta de R$350, R$355. Isso por cada pessoa da família, né? A renda per capita. Como Sim. É que eu chego nesse valor? Pego todo mundo ali que reside com ele, através do CAD único, que é o mesmo cadastro do Bolsa Família. Sim, sim. E pego a quantidade de pessoas e divido ali a renda dele. Algumas pessoas não vão entrar nesse cálculo porque ele não faz parte do grupo familiar. A lei que rege o LOAS, o BPC, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Daí o nome LOAS, é uma abreviação justamente dessa lei. E ela vai trazer quais são as pessoas que vão entrar nesse cálculo dessa renda, que é o cônjuge, o companheiro, pai, mãe, um irmão solteiro que reside. Porque se o irmão residir, mas tiver a família dele, ele já formou um novo grupo familiar dentro daquele grupo familiar. Então, é um novo núcleo, né? É um novo núcleo. Então, existe uma distinção, né, em relação a isso. Exatamente. Então, existem as pessoas do grupo familiar e existe o grupo familiar ali para o cálculo da renda per capita. Ultrapassou, aí tem que entrar numa análise para saber se ele usa fraldas. Por exemplo, a renda per capita deu R$500, mas ele usa medicação que não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, ele tem que pegar uma declaração da Secretaria de Saúde informando que aquela medicação não é fornecida pelo SUS, que ele tem que arcar com essa medicação e esse valor já vai ser abatido ali na própria renda. A partir do dia 1º de setembro também passou a ser exigido a biometria. Então, tem que ter a deficiência, tem que estar dentro da renda, tem que ter o CAD único e tem que ter a biometria. Ou seja, a biometria é muito fácil hoje, porque para voltar, você já vai ter que ter a biometria. Sim, sim. Se você tirar o novo RG, obrigatoriamente você já faz a biometria. E se você também já tem uma CNH, que poucos que recorrem a esse benefício têm, você também tem que fazer uma biometria também. E aí vou passar... Interessante, doutor Nicolas. Eu lembrei que
logo no início da sua fala, você falou em relação o BPC Loas era um pouquinho esquecido, né? Interessante que quando eu comecei a atuar no previdenciário, eu via o BPC com bons olhos, sempre gostei do BPC. Todo mundo falava, não, o BPC é mais difícil, mas eu sempre achei super interessante atuar nas causas. A gente sabe que tem 2 perícias, né, no INSS, e eu achava muito interessante. Inclusive, a gente acaba se estudando, né? É tão interessante, a gente acaba estudando, vendo como é que funciona a perícia, por que as perguntas existem lá. E é um benefício realmente incrível, que realmente é voltado para as pessoas que necessitam. E até a gente falou no outro podcast, quando tem uma concessão, o cliente fica muito satisfeito. Isso é o principal, acho que é a principal função do advogado, né? É dar direito às pessoas, ser esse meio. A questão social é muito importante. Tem 2 pontos que me chamam muita atenção no benefício, no BPC. É a questão dele acolher pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, né? Ou a pessoa está com algum tipo de deficiência e sua renda per capita não permite que você tenha uma vida digna, ou então quando a pessoa é idosa e não tem condição de sustentar. Sim. Né? Ele é o residual, né? Se autossustentar. Ele é o benefício residual. Eu acho isso muito interessante. Um ponto interessante também é a questão da confusão que as pessoas causam, né? Porque muitas pessoas pensam que o BPC ele é uma aposentadoria. Exatamente. E o papel do advogado em explicar essa situação para o cliente é de extrema importância, porque você vai agregando conhecimento até para a própria sociedade. Inclusive pós-concessão, né? Quando o cliente tem a concessão, acho que o nosso papel, eu acredito que os colegas aqui atuam, eles sabem e indicam também. A gente tem que dizer para o cliente, olha, cuidado com renda, se vier algum salário dentro do grupo familiar, se vier existe esse risco de cortar, manter atualizado, porque corre esse risco realmente de ser cortado, né? Não é um benefício como a aposentadoria, né? E o BPC ele é um benefício um pouco complexo de se trabalhar. Primeiramente porque não é só protocolo. O BPC não é só chegar lá no INSS do cliente, requerer, marcar as 2 perícias, separar a documentação e Deus abençoe, esperar o resultado. Desse jeito vai ser indeferido. E às vezes até cai no próprio indeferimento automático. Você não analisa o CAD único, você não analisa o CNIS, você não analisa a renda daquele grupo familiar. Protocolo, 5 minutos já está indeferido. Às vezes não dá nem tempo o cliente sair do escritório, já está negado. E é muito importante que, por exemplo, lá no escritório, por exemplo, a gente acompanha desde o início até o final. Porque o BPC, ele é um roteiro. Ele tem que ser estratégico. Então você tem que separar a documentação correta. Uma documentação errada, acabou-se. Juntou lá no INSS digital um exame que não é para ser juntado, que não é para ser mostrado, acabou-se. E, por exemplo, teve uma cliente, realmente ela vive numa situação bem complicada. Ela tem um filho de 8 anos autista. E a assistente social perguntou, como é a casa? E ela, não, tem... Isso não foi, a gente nem chegou a acompanhar, ela já veio com indeferimento, mas ela me contando, como é a casa? Não, doutora, tem 2 cômodos, só a sala, a cozinha e tem o quarto que a gente dorme. Mas a sala e a cozinha é uma só. E o banheiro é fora, é rebocada? Não é, piso bruto. Como é na sua rua? Não tem saneamento básico, não tem nada. E aí ela conversando, respondeu as demais perguntas. Aí a assistente social, você tem um e-mail para me enviar o comprovante da próxima perícia? Aí ela, tenho, vou ver aqui. E aí abriu a bolsa e puxou o 14 Pro Max dela. E aí, já, querendo ou não, tu já coloca todo o processo sem vício, né? Em dúvida. Você coloca em xeque todas aquelas informações. Pô, como é que você vive numa casa dessa? Você tem um cenário teoricamente bom. E a incapacidade foi confirmada posteriormente, o impedimento a longo prazo da criança, mas o benefício ele foi negado justamente por conta da renda que a assistência social já incluiu ali na entrevista, no cadastro. Porque por mais que não esteja no CAD único, por mais que lá tem 50 reais de renda per capita, mas se na hora da entrevista você fala, não, moro de aluguel, mas quem é que paga o aluguel? Não, padrinho do meu filho paga o aluguel. Esse valor já vai entrar. Muitas vezes a assistência social já vai colocar. Como você mesmo disse, a gente tem que orientar, né? Tem que seguir realmente um roteiro. Na perícia a gente sabe
mais ou menos como funciona, pela experiência. Então a gente tem que chamar realmente o cliente, tem que conversar, pontuar as possíveis perguntas que fazem, né, na perícia, principalmente na assistencial. Muitas vezes a perícia médica ela é favorável e a pessoa por algum motivo roda realmente. Eu percebo muito, meu Deus, a pessoa roda no social, que em tese é mais fácil, vamos dizer assim, mas não é um pouquinho capcioso, né? As perguntas, a pessoa tem que ter muito cuidado. Isso é a questão também. É o nosso papel, realmente. A questão né? da expertise, né, do advogado. O advogado tem que estar preparado, entendeu? Isso aí eu acho que... E entra naquele ponto realmente que a gente fala da questão do nicho, né? A gente tem que hoje a advocacia, eu falei no outro podcast que a advocacia é muito nichada hoje. Apesar do previdenciário, mas tem advogados que atuam no regime próprio, no regime geral, no BPC, no autismo. Então, existem vários núcleos, vários especialistas. Então, quem ganha realmente são os clientes hoje. De ter, exatamente, de ter tantos colegas que se especializam né? nas áreas. Essa questão da especialização é necessária, né? Porque essa questão do generalismo, ele acontece. É interessante também quando você está começando a jovem advocacia, você saber o que você realmente se identifica, né? Sim. É muito interessante essa questão da especialização. Entrando nessa questão da especialização, Dr. Iago, que atua nessa área do BPC para idoso, explique como funciona a questão das concessões para o BPC para idoso, do BPC para idoso, Dr. Iago. O BPC LOAS para idoso, diferente do deficiente, ele não precisa da perícia médica, como também da avaliação social. São 2 requisitos, que é a da renda, ser baixa renda, como também precisa comprovar a idade. A idade tem que ser igual ou superior a 65 anos e ser baixa renda, 1/4 do salário mínimo ou menos. Então, assim, essa divisão tem algumas exceções, que é bom também pontuar. No caso, vou dar só 3 exemplos para ficar mais fácil de compreender. Primeiro, um grupo familiar, são 4 pessoas. Essas 4 pessoas, uma única pessoa, um único componente desse grupo familiar, trabalha de carteira assinada. Um salário mínimo dividido para 4 vai dar em torno de 350, 355. Então, esse idoso que tem 65 anos, nesse grupo familiar, ele pode receber. Outro exemplo mora só o pai e o filho. O filho, ele trabalha de carteira assinada e o idoso, 65 anos, não tem contribuições para o INSS, não é trabalhador rural, não tem como se aposentar. Então, deveria receber o BPC LOAS. Você que está falando comigo. Vou voltar lá para onde foi que eu parei. Tem 65 anos e vai voltar lá. O outro exemplo é o quê? São o filho, vou voltar lá para o filho para fazer esse recorte. Sim. O do filho, o filho tem maior de idade, carteira assinada, e o idoso, 65 anos. O idoso de 65 anos ele tem direito ao BPC LOAS, dependendo do valor que a pessoa recebe na carteira de trabalho. Se recebe um salário mínimo, dividido para 2, vai ultrapassar, doutor Nicolas, né? Vai ultrapassar 1/4 do salário mínimo, não tem direito. Mas o terceiro exemplo, que muita gente não sabe, é um casal de idoso. Um casal de idoso, a esposa é aposentada, recebe um salário mínimo, e o idoso, o esposo, ele tem 65 anos, não tem contribuições do INSS, como também não é trabalhador rural. Mas ele entra na exceção, porque o idoso acima de 65 anos... não conta, né? Não conta no grupo familiar, não conta a renda, na verdade, porque os gastos nessa idade é mais com saúde, né, como também às vezes precisa de uma alimentação especial, então é excluído da renda. Então, cabe... aquela renda per capita passa, né? Então, mas mesmo assim, entra nessa exceção e ele tem o benefício concedido. E o advogado especializado, ele tem que pontuar, que muitas vezes passa batido, né? Esse caso passa muito batido. E às vezes até o próprio servidor do INSS, ao analisar, ele analisa o CAD único, vê lá um salário mínimo, mas não vai olhar a idade da idosa, né, da companheira, desse idoso acima de 65 anos e muitas vezes indefere. Uma dúvida, doutor Iago. Esse caso específico que você citou é se ela já é aposentada. Isso. Não é isso? Ela é aposentada e ele, idoso que nunca contribuiu, com mais de 65 anos, vai ter o direito ao BPC. Isso. Entra na exceção. Não conta como renda para dividir por per capita. Agora vamos complicar um pouquinho os exemplos do Iago. É a avó, é a mãe, é o pai, idosos e 2 filhos dentro de casa. Não, avó não, desculpa. Viajei. Pronto, pode ser. E a avó, ela é aposentada e pensionista. Ela já é aposentada e pensionista.
Nesse caso, e é em cima de um salário mínimo, tanto a aposentadoria como a pensão. Nesse caso, dos dois benefícios só vai ser retirado, o outro permanece. Você entendeu? Mas a pessoa tem direito ao LOAS. Aí Mas vai ser feita a análise do da restante, renda per né? capita. Do restante. Vai pegar a exatamente. renda que sobrou, ou seja, isso. Ele é tirei só a pensão, um excluí a salário. pensão desse cálculo da renda. Ficou a aposentadoria. Nesse caso, a aposentadoria ela vai entrar para... E vai analisar a questão Sim. quem compõe o grupo A pensão familiar. que vai ser retirada desse cálculo de Isso, renda, nesse é exemplo. Um dos dois, ou a pensão ou a aposentadoria, Ela- por sim, sim. exemplo. Só para aumentar então essa Vai longe, viu aí? exceção. Em uma residência tem 3 pessoas, uma idosa, aposentada, acima de 65 anos, um idoso de 65 anos e um neto que mora com eles, autista, que recebe BPC LOAS. Esse idoso, ele tem direito ao BPC LOAS? Sim, ele tem direito ao BPC LOAS porque entra na exclusão tanto o BPC como também o idoso acima de 65 anos, que recebe a aposentadoria. Interessante. Esse exemplo que tu tinha dito anteriormente, doutor Iago, do filho que morava com o pai. Pronto, vamos trazer outro exemplo agora. Ele está trazendo os casos do escritório dele. Eu tenho que aprender com os mestres, né? Ó, vamos lá. Tem um idoso, certo? Com um filho. O filho recebe o salário. Esse filho, se ele for casado, ele vai construir um novo núcleo familiar, apesar de estar dentro do mesmo teto. Ele vai dar direito, então, ao idoso receber o BPC, não é isso? Sim, porque no cadastro dele ele vai morar sozinho, não é isso, doutor? Isso. E não entra no conceito de família, Grupo por exemplo, É. grupo É familiar. porque, na verdade, tem Tem até que ser duas definições pai, diferentes, né? Pro mãe, INSS e pro companheiro Federal. ou esposa ou cônjuge, filho, enteado, menor sob guarda. E nesse caso, como ele já é casado, o filho tem que ser solteiro. Se for um filho casado, convivente estável com outra composição ou de outra composição familiar, ele já não pertence mais àquele grupo familiar, mesmo que esteja sobre o mesmo teto. É Sim. por isso que o Finalizando. previdenciário é apaixonante, né? É o previdenciário. Não, eu tive um caso muito interessante. Ele já tá... Não, esse aqui eu consegui. É verdade, Esse aqui eu resolvi. Deixa eu contar pra vocês. Era uma idosa, certo? Mais de 65 anos de idade. Aí tinha ela morava junto com a filha dela, certo? Essa filha dela, casada, com mais 2 filhos. Entendeu? Aí é que entra essa questão dos núcleos familiares, né? Que vocês estavam explicando aí com excelência. E o INSS concedeu o BPC, porque ela fazia parte de um núcleo familiar distinto. Entendeu? É muito interessante o direito previdenciário. E essa questão do BPC LOAS, principalmente, como eu falei para vocês, eu acho interessante porque é um benefício que ele vai acolher. É um benefício que acolhe aquela pessoa que está em extrema vulnerabilidade, como eu já tinha mencionado. Ele garante o BPC, na verdade, ele vai garantir o mínimo existencial para aquela pessoa. Então, por isso que ele é um benefício assistencial, ele não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício assistencial pago pelo serviço social do INSS para garantir aquele mínimo existencial. Pessoal. Para garantir a dignidade da pessoa humana, para garantir o direito à moradia, para garantir o direito à saúde, o direito à alimentação. Todos os direitos fundamentais e sociais que estão previstos na Constituição. Por isso que o BPC também é um benefício, se eu não estiver enganado, lá pelo artigo 223 da Constituição, mais ou menos, ele é um benefício constitucional. Ele é um benefício da assistência, do serviço social do INSS. Eu vou pedir até a permissão aqui de vocês para abrir um ponto aqui interessante, importante, porque sobre a atuação, né, do BPC, ele não se resguarda só a nós, advogados. Os agentes também que atuam, que ajudam, que auxiliam, são muito importantes. Eu tenho a minha mãe, ela é psicopedagoga, né, da rede pública, tanto aqui Campo Maior e Teresina. Então ela lida diariamente, atende crianças com necessidades especiais, né, que precisam de benefícios. Então ela faz relatórios psicopedagógicos, né. Então ela acompanha, eu aprendi muito com ela, ela me relata muitos casos e é muito interessante assim a paixão que há, né, do auxílio e ela tem contato com muitos advogados, né, porque eles acabam pedindo, né, os relatórios, ela tem que fazer também até para mostrar a evolução
da criança, é feito um relatório, e esse relatório ajuda na concessão dos benefícios, né? Ele é um auxiliar, lógico que o laudo médico vai ser de extrema importância, mas a documentação também auxiliar da escola, ela tem um peso muito grande, porque quem vai analisar, vai olhar e vai ver, tem uma análise aqui bem detalhada, bem criteriosa, com vários pontos psicológicos, na escola, de convivência. A gente sabe que essa questão do contato com outras pessoas também é levada em consideração para o autismo. A importância do acompanhamento multidisciplinar, que é psicopedagoga, psicóloga, psiquiatra, assistente social, neuroassistente social, então é todo um contexto, né? Todos os agentes que ajudam o advogado, né? A atuação do advogado. Falando dessa questão dos agentes, eu queria você falou da sua mãe, né? Eu queria até mencionar também a esposa do meu tio. Ela é uma assistente social lá de Castelo. Cara, assim, é muito interessante o tanto que essas pessoas se doam para essas pessoas, entendeu? É porque elas entendem a necessidade, né? Entendem a real necessidade de que aquela pessoa está necessitando daquele benefício, entendeu? E assim, eu acho que isso é importante, por quê? Porque nós vivemos num ecossistema, entendeu? E esse ecossistema, ele é um ecossistema de relações. E a gente tem que estar relacionado para esse ecossistema estar em perfeita sintonia, entendeu? E essas conexões que nós temos com esses agentes, que você citou, sua mãe psicopedagoga, eu citei a esposa do meu tio, que é um assistente social, entendeu? Ela é de extrema importância. E eu acho que a gente, como advogado, nós temos o dever de fortalecer esse ecossistema, entendeu? Para que a gente possa conseguir a justiça social que a gente tanto batalha. Apesar de todo esse ecossistema, de todas essas profissões, eu acho que o advogado, ele tem que puxar para si um pouco de cada um dessas pessoas, desses profissionais. Sim, aprender, né? Aprender, por exemplo... Eu aprendo demais com minha mãe. Por exemplo, eu acompanhei recentemente lá no escritório, a cada 10 pessoas que a gente hoje está atendendo, de 5 a 6 são autistas. Está tendo muito caso de autismo. E você instruir uma pessoa, por exemplo, já um adulto mais consciente, com a mentalidade ok, é uma coisa. Você instruir uma mãe e uma criança autista para uma perícia, para uma avaliação social, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Eu cansei de ficar sentado na calçada do INSS da João 23, sentado, brincando e tentando colocar na cabeça da criança como é que era para ela responder, quando perguntasse. Às vezes o advogado chega e diz, não mãe, entre lá, mostre para a médica vai saber qual é o problema dele. Não é isso. Você tem que chegar e perguntar, mãe, como é o sono dele à noite? Ele dorme bem? A maioria das crianças com autismo, se não tiver medicado, não vão dormir bem. Não, dorme tarde. Como é o relacionamento dele com outras crianças? Como é ele quando é contrariado? Então tudo isso você tem que explanar, porque às vezes o médico ele não vai perguntar ali mastigadinho para a pessoa. Ele vai perguntar, me diga, fale aí sobre o seu filho. E às vezes é uma relação muito fria, né? Diferente até, a minha mãe fala, às vezes eu vejo em alguns locais, ela consegue ter um feeling de olhar aqui 10 minutinhos de uma criança e saber se existe uma possibilidade ou não daquela criança ter alguma necessidade especial. Eu acho impressionante isso. Mas, e o médico também, ele deveria ter, mas muitas vezes não tem, né? Até nós mesmos advogados, a gente acaba criando essa sensibilidade. Sim. Por exemplo, fui atender uma criança na zona rural que ela tinha problema ortopédico. A coluninha dela era um S todinho. Tinha 4 anos de idade. E aí a criança se batia muito. Muito se batia, não ficava, era inquieta, imperativa, agressiva. E eu até perguntei pra avó dela, me diga uma coisa, a senhora já levou ele em algum psicólogo, psiquiatra, até mesmo no CAPS aqui pertinho? Ela, não, doutor, ele não tem problema disso não. Eu, não, mas procure. Ela, não vou procurar não. Consegui o benefício, mas não por conta disso, por conta do problema ortopédico. Mas quando eu fui me encontrar com ela, depois ela disse, doutor, bem que você falou naquele tempo para me procurar ajuda. Realmente, hoje eu tô precisando. A gente acaba criando essa sensibilidade, esse olhar mais maduro para determinadas situações. Eu acho que esse papel é de extrema importância também, né? Por quê? Porque você tá sentindo, né? Você tá naquele dia a dia. Você está sabendo o que está acontecendo. Você consegue identificar uma possível da questão do autismo, né? Um possível autismo, entendeu? E a partir daí você já vai
ter um trabalho direcionado para aquele tipo específico de situação. Como o idoso também. Quando você chega, você vai na casa dele, doutor Iago, você observa que a casa é uma casa deteriorada, é uma casa que ele não tem as condições mínimas de subsistência. Aí você tem esse olhar para estar requisitando essa questão do BPC para o idoso. O idoso, ele procura para a fim de aposentadoria, não é nem um BPC Loas. Olha, eu quero me aposentar, eu trabalhei 2 anos ainda jovem e agora eu quero me aposentar. E aí, no atendimento é o direcionamento, isso, aí né? Nós fazemos também essa análise completa doutor, e direcionamos também. Eu queria até fazer uma pergunta aqui para falar com os colegas e perguntar, aproveitando o gancho que está o doutor Nicolas, que é uma referência, como está hoje o previdenciário em Campo Maior, né? O que é que você acha, o que é que você tem alguma, como eu posso falar, uma expectativa do futuro aqui, não só de Campo Maior, mas da nossa região e do Piauí. O que é que você vê no previdenciário hoje? Eu acho que o previdenciário nos últimos 2 anos ele deu um boom. Acredito que foi o ramo do direito que mais... A pandemia também deu um impacto muito grande. Deu sim. E assim, eu estava até conversando com um colega ali mais cedo, antes de iniciarmos, que quando eu comecei a advogar aqui em Campo Maior, em 2017, eu só conhecia 5 advogados previdenciaristas. Hoje você já tem uma cartela de opções bem maior. E não é só aqui em Campo Maior. Isso qualificado também, né? Exatamente. Isso é em Campo Maior, é em Cocalditeiro, é Piripiri, é SG Fredo, é em toda a região dos Carnaubais. Mas até o que eu falo muito, às vezes os colegas não entendem, mas a gente tem que fazer uma análise também ampla, né, do ecossistema. Aqui eu falo sempre, a gente não vai ter ação na nossa região de direito financeiro, de direito tributário, é muito pouco, de direito imobiliário é mínimo. Então aqui é interior do Piauí. Então o perfil da clientela nossa é realmente pessoas. Esse boom ele é bom e ele também tem o seu lado ruim. Por exemplo, nem todo cliente que chega no escritório, mesmo que ele não tenha qualidade de segurado, mesmo que ele não tenha vínculo urbano ou é segurado especial, ele é um cliente de BPC. Sim. Não necessariamente ele vai ser um cliente de BPC. E eu costumo até falar isso, eu trago desde o meu início da advocacia, porque era algo que eu escutava na faculdade. O advogado ele é o primeiro juiz da causa. Você chegou ali, não é que você vai dizer se a pessoa tem direito ali ou não. Sim. Mas através de uma análise bem feita, através de um olhar diferenciado naquela documentação, você consegue filtrar. Por exemplo, não é todo mundo que chega no escritório, doutor, tenho pressão alta, eu quero um benefício. Nunca que eu vou conseguir Acontece demais aparecer. Nunca que eu vou conseguir um BPC para uma pessoa hipertensa somente. Você tem diabetes, você sofre de algum problema cardíaco, de fatores. Você já deu algum AVC, você tem algum tipo de aneurisma, alguma coisa. Não tenho nada disso. Graças a Deus só tenho pressão alta. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu infelizmente não vou poder me ajudar. Por exemplo, trabalhei anos em um processo, 3 anos, foi para a turma recursal, de um benefício de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Nos nossos cálculos, a pessoa tinha direito a um salário inicial, um benefício inicial de 2.300 e pouco, mais ou menos. E ele me procurou, ele achando que estava demorando demais, não me procurou mais, e procurou um determinado colega, outro colega de fora. E esse colega foi e pediu um BPC para ele. Quando o benefício dele saiu, a aposentadoria por tempo de contribuição, ele já estava recebendo o BPC. E achou ruim porque os retroativos dele caíram, porque houve o abatimento. E eu fui explicar para ele, cidadão, não é assim, você fez errado, você deveria ter me procurado, você procurou outro colega, a via mais fácil no momento era esse possível, mais rápida, você estava recebendo, agora seus retroativos ficaram um pouco prejudicados. Com muita multa, acabou entendendo, mas isso é o problema do boom. Entra muitas pessoas, mas nem todas estão ali qualificadas. Aí é onde entra aquele ponto da expertise, né? Da especialização, que eu acho de extrema necessidade. Doutor Iago, um recado que você poderia dar para a jovem advocacia que está querendo começar agora no direito previdenciário? O ideal, doutor Arthur, primeiro é se especializar, fazer um curso, estudar, porque, como o doutor Antônio falou, um BPC Loas é um caso, um benefício que é amplo, como nós mencionamos anteriormente, tem um rol muito grande também de exceções, que analisando, estudando mais, sempre tem uma brecha que
não há uma brecha, sempre tem uma exceção na lei que cabe para essa concessão desse benefício, que vai dar uma vida digna aos familiares, não só aquela pessoa, mas todo o grupo familiar. Sim, sim. Pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês, Dr. Nicolas Pereira, Dr. Iago Kelvin, Dr. Antônio Rodrigues Júnior, e abrir esse espaço aqui para as nossas considerações finais. Dr. Antônio Rodrigues. Eu queria agradecer o convite da APAC, né, por estar fazendo esse podcast. Eu acho que é um momento único aqui na nossa cidade. Eu até falando, a gente tem que cobrar para que tenha outros sim. que participem, que outros colegas venham. A gente tem que fazer esse convite de conversa. Eu conheço o doutor Iago, conheço o doutor Nicolas, começou na mesma meses ali do que eu comecei, né? A gente começou a trabalhar ladeado, né? Então a gente vê essa importância de estar iniciando, né? De estar batalhando. Então eu fico muito feliz de ver que a gente pode estar aqui dialogando, apesar de sermos, vamos dizer assim, rivais no previdenciário, mas a gente tem uma relação muito boa. A gente troca figurinhas, né? Vamos dizer assim, troca figurinhas. Eu tenho parceria aqui com o Iago, eu já conversei sobre o processo com o Dr. Nicolas. Então isso é muito importante, a gente está dialogando para realmente melhorar, fomentar. Uma rivalidade amigável. Amigável, não, mas é um fogo amigo. Mas isso é real mesmo. A gente percebe que lógico, ninguém aqui que vai dizer, eu quero que o cliente esteja comigo, mas se estiver com o Dr. Nicolas, com o Dr. Arthur, lógico que eu não vou lá, né, ir atrás. Mas isso é muito importante, a gente poder dialogar, poder falar sobre a nossa área de atuação é excelente. É uma oportunidade muito boa. Dr. Iago Kelvin, suas considerações finais. Primeiramente, gostaria de agradecer também à APAC pelo convite. E como bem falou o Dr. Antônio, é muito bom esse momento para que nós trocarmos mais experiência ainda. Tenho parceria também com o Dr. Antônio, com o Dr. Arthur, o Dr. Nicolas, desde o início da minha advocacia também. Foi um dos primeiros a fazer parceria. E é muito gratificante, né, fortalecer a advocacia, e eu agradeço estar aqui com vocês. Dr. Nicolas, suas considerações finais. Pronto, é mais voltada para a jovem advocacia. Só falando que trabalhar com previdenciário é bom. É gratificante. Eu há 7 anos vivo previdenciário. E só que temos que ter o cuidado, temos que ter a humildade, porque trabalhamos com expectativas de pessoas que tiveram uma vida de sofrimento, uma vida de luta. E às vezes a gente, na ponta, o advogado, ele é a última carta de esperança daquele cidadão. Então, trabalhar com esse sentimento, ser humano, ser transparente com essas pessoas é o básico, é o mínimo. Então, muito cuidado quando você adentrar no previdenciário para não cair em certas cascas de banana, porque enche os olhos. Muitas vezes enche os olhos, mas não é uma aventura. Previdenciário não é para aventureiros, são para quem realmente gostam, se dedicam. Agradeço o espaço da APAC, Dr. Arthur, Dr. Antônio Rodrigues, Dr. Iago, e a gente está à disposição para novos encontros como este. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Pessoal, estamos encerrando mais esse podcast. Queria pedir que vocês compartilhem, curtam, tá certo? E tenham um feliz final de semana.